Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caráter. Já falamos antes no canal sobre o assunto. Nós aceitamos duas definições aqui e hoje eu vou falar só uma delas. Nós aceitamos que o caráter moral ele é definido pelos pensamentos mais os sentimentos. Ok? Então, os pensamentos mais os sentimentos eles formam o caráter moral. E essa é a forma que nós vamos interpretar o assunto hoje aqui nesse vídeo. Então, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, verso 8, ele dá ótimas sugestões das coisas que nós devemos pensar. Né? Dá uma lida lá, já falei sobre o assunto, eu não gostaria de repetir aqui, mas dá uma lida com cuidado, eu gostaria que você mesmo lesse e procure aplicar na sua vida, porque é a receita dada por Deus ao apóstolo Paulo, ok? Que não saiu da cabeça de Paulo, é o Espírito Santo em comunhão com Paulo e Paulo em comunhão com o Espírito que essa conclusão chega até a nós, né? Bom, imagine então a importância dos nossos pensamentos, que eles vêm antes. Segundo um estudo recente feito no Canadá, nós temos aproximadamente 6.200 pensamentos diariamente. Já pensou? 6.200 pensamentos. Então, o que é que nós estamos pensando, né? Se o pensamento mais o sentimento eles formam o caráter, e nós temos visto a sociedade cada vez mais corrompida, isso mostra que nós estamos pensando de maneira errada. Nós estamos alimentando o nosso cérebro para que ele tenha pensamentos ruins, de qualidade muito inferior, não é? Então, o Dr. Lai Ribeiro nem estava falando de espiritualidade, estava falando mais de comportamento, mas eu gosto da explicação dele. Ele fala assim: o pensamento gera sentimentos que geram ações. Aí ele fala assim: você pensa em coisas tristes, daqui a pouco você se sente triste, o próximo passo você está chorando, né? Quem nunca passou por isso assistindo um filme triste, né? Uma música triste, romântica, que lembre de um amor que se foi. Então, fato. Isso é fato, né? Já aconteceu com você ou não? Eu acho que sim, né? Mas então, 6.200 pensamentos, isso não é simples de administrar, né? Se a gente fosse pensar quantos desses são positivos, quantos desses pensamentos realmente agradam a Deus, quantos desses pensamentos realmente são úteis. Olha, tem um outro dado interessante sobre os pensamentos, que é o seguinte: de cada 1 minuto, prestem bem atenção, de cada 1 minuto, nós aproveitamos apenas 7 segundos pensando no presente ou no futuro. Os outros 53 segundos nós gastamos pensando em coisas que já aconteceram. Sabe como que é o desperdício? 53 segundos de cada minuto nós passamos pensando em coisas que já aconteceram. Isso é um desperdício enorme. Mas dá para mudar esse quadro? Dá, mas exige exercícios, né? Como nosso canal é de espiritualidade, nós falamos, exige muita oração e meditação, porque quando você se entrega a Deus, então você tem poder sobrenatural à sua disposição. Isso não é brincadeira. Estamos falando de coisas sérias. O Espírito Santo, no ministério dos anjos, eles afetam, então, a nossa forma de pensar, de sentir, e, como diz Lai Ribeiro, isso aí vai levar ao ato, não é? Jesus fala que todo pensamento, ele fala do adultério, o crime, começa no coração, depois ele dá fruto, né? Jesus fala, dá à luz, né, o pecado. Então, nós vamos alimentando o pensamento, alimentando, e finalmente nós acabamos fazendo alguma coisa, boa ou ruim, conforme os nossos pensamentos. Eu conheci um homem, eu era criança, e ele descobriu
que a mulher dele estava traindo-o. E ele fez um plano de 3 dias, pensou, meditou, pensou, planejou, e ele foi lá e matou a esposa e matou o amante também. Então, como ele fez? Foi planejando, pensando, alimentando. Aquilo foi piorando os sentimentos dele. Ele foi tendo cada vez mais raiva, cada vez mais ódio da situação, e aquilo virou um ato a ponto dele cometer 2 homicídios, né? Então, é uma coisa muito séria, né? Eu vi uma coisa engraçada um dia, um comediante americano, que eu estava assistindo na televisão, ele falou assim, sabe o que a gente sofre muito quando a gente termina um relacionamento? Foi porque quando a gente está com uma pessoa, nós só tiramos fotos de momentos bons. Aí você, que saudades, olha que dia. Ele falou, tira foto de momento ruim também. Ele falou assim, tira foto quando você está brigando com o seu namorado, com a sua namorada, tira foto quando o seu cônjuge está exigindo muita coisa de você, numa hora de briga. Ele falou, aí, quando se separarem, você olha as fotos ruins, aí fala, não perdi nada, né? É lógico que é uma coisa engraçada, ninguém gosta de tirar foto de momentos ruins, mas é basicamente o que nós estamos falando aqui. Nós vamos pensando, guardando, armazenando, né? Se nós armazenamos coisas boas, a tendência sempre é pensar no melhor, no positivo, né? Então, imagine, né, recentemente morreu a rainha da Inglaterra, desde criancinha ela foi ensinada que ela era superior aos outros, né? Que todos os súditos e todas as pessoas ao redor dela estavam ali para servi-la, né? Que as pessoas, ao se aproximar dela, tinham que se dobrar, né? Ou fazer um gesto de reverência a ela. Imagina como fica o caráter de uma pessoa assim. Por que o caráter? Porque o caráter é formado de pensamento mais de sentimentos. Você pensa que você é melhor que os outros, e aí você começa a sentir que você é melhor que os outros, então você está diante dos olhos de Deus, numa condição bem difícil, bem doentia, está na UTI espiritual, quando você pensa que você é melhor que os outros e quando você sente que você é melhor que os outros. Isso é muito complicado para nós. Nós temos a tendência, muitas vezes, de acharmos que certas pessoas são inferiores a nós, reconhecemos que outras são superiores, mas também reconhecemos que achamos que umas são inferiores e pensamos e alimentamos, e só Cristo é que pode nos tirar dessa situação. Só Ele. Agora, isso exige, repito, meditação, oração, treinar os pensamentos, como a gente estava falando, né? Isso é importante. Uma coisa muito importante é você nunca deixar para se preparar para uma adversidade, uma tentação, por exemplo, na hora que ela acontecer. Você tem que estar pronto antes da tentação. Você preparar sua mente, por exemplo, vamos dizer que você quer preparar sua mente para quando você for agredido verbalmente. Então você prepara antes. Se alguém me agredir verbalmente, pela graça de Cristo, é desse jeito que eu vou agir. Então você já se fortalece, você já ora, você já se prepara, e lembre-se da promessa bíblica que Deus não deixa que sejamos tentados mais do que podemos suportar. Então, quando vier essa tal provocação, você vai ser dono de si mesmo, porque você deixou o Espírito Santo te controlar e ali você fica, né, firme. Isso é fácil? Não. Exige exercícios, mas é possível e é necessário. Tá? Para o cristão, isso é necessário. Pedro diz que Cristo é o nosso exemplo, falando desse mesmo contexto, né? Pedro fala, olha, Cristo é o nosso exemplo. Temos que segui-lo. É fácil? Difícil? Tem que segui-lo. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho para encerrar o vídeo. E se nós formos falar de igrejas, né? Ou religião, se você prefere, qual seria a igreja que promove melhor o caráter? E nós estamos falando do caráter como sendo a única coisa que nós podemos levar dessa vida para a vida eterna, para a próxima. É o nosso caráter. Não vamos levar mais nada. Nosso corpo, a Bíblia diz que vai ser transformado na ressurreição. E nosso caráter não vai ser alterado após a morte.
Nosso caráter não vai ser alterado. Ele tem que ser modificado, melhorado, aperfeiçoado agora. Quando nós morrermos, se encerra esse processo. Se estivermos prontos para habitarmos com Deus, nós iremos. Se não, nós não iremos, e é simples assim. Não tem mais isso e mais aquilo. Não. Essa vida é uma adaptação para a próxima. Se nós não quisermos adaptarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para habitarmos com aquele que tem os melhores pensamentos e os melhores sentimentos, então não vai dar para morar junto. Tá? Não vai dar para morar junto. Qual é a igreja que promove melhores pensamentos e melhores sentimentos para os seus membros? Qual é a religião que promove? Existe uma instituição que promove isso? A escola era para promover, né, os melhores pensamentos também, os melhores sentimentos, mas nós sabemos de toda essa defasagem que existe. Por isso, temos que nos apegar à palavra de Deus, a maior autoridade sobre o assunto, nos pegarmos a Deus, superior a qualquer ser, para conseguirmos atingir o ideal que Deus propôs, que Deus designou para nós. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, colabore conosco se você puder, qualquer quantidade que vier será bem-vinda, pois precisamos desenvolver nosso trabalho cada vez melhor. Tivemos alguns gastos recentemente, que saem do nosso próprio bolso, nós não somos patrocinados por nenhuma igreja, por nenhuma empresa, por nada. Tá? Então, precisamos da colaboração de vocês. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.